Olá, você está no podcast Psicologia 360. Aqui nós debatemos e esclarecemos os assuntos relacionados com a psicologia moderna e lucrativa. Também estamos no Instagram, no Psicologia 360, com 2 underlines no final. Você também poderá assistir esse episódio em nosso canal do YouTube, o Psicologia 360. O nosso tema de hoje é: até onde pode ir o seu faturamento como psicóloga? E como isso pode te ajudar? Provavelmente isso vai te ajudar a identificar possíveis limitadores que tu pode estar criando aí no teu faturamento mensal. E agora só dizendo, né, quem está por trás aqui do Psicologia 360. Eu sou a Laura Potrick, eu sou psicóloga, eu atuo com transtornos de ansiedade através da abordagem cognitivo-comportamental. Além disso, ajudo colegas psicólogos e psicólogas a viver de forma sustentável e equilibrada da psicologia. E a minha expectativa para o nosso episódio de hoje é te mostrar que é possível, sim, faturar mais do que você fatura hoje. Legal. E eu sou o Fábio, sou empreendedor há mais de 10 anos, já criei 2 empresas do zero nos últimos anos. O meu único foco é ajudar psicólogos e psicólogas a crescer e a olhar para a sua vocação como negócio. A minha expectativa para o nosso episódio de hoje é trazer uma visão mais ampla sobre possíveis parâmetros que você pode estar criando para o seu faturamento, né? E, consequentemente, limitando o seu crescimento. O que tu achou da pauta de hoje, Laura? Uau! Sabe que eu quero te contar uma situação que eu vivi há poucos dias atrás. Boa. Eu estava conversando com uma psicóloga, né, que trabalha aí também dentro da área clínica, e aí a gente falando quantidade de pacientes, valor de consultas, dificuldades da agenda em si, com a vida assim, com filhos, ela tem 2 trabalhos, enfim. E aí ela falou: nossa, Laura, então se você trabalha X horas por semana, cobra X reais a consulta, caracas, você ganha bastante dinheiro por mês. E eu falei: mas eu quero ganhar mais. E eu disse para ela: mas não é isso que tu ganhas também? Porque ela estava me contando, né, dos trabalhos dela, enfim. E aí ela me disse que não e tudo mais. E aí o assunto se desenrolou muito por esse caminho. E aí a gente passou um final de semana juntas e ela toda hora dizia: não, então você paga a conta, porque você ganha XK por mês. Você faz isso e tal. E eu falei: cara, mas não, isso não é um mérito meu, assim, isso não é porque eu sou o eu, né? É porque eu escolhi algumas formas de trabalhar, porque eu escolhi algumas formas de reajustar meu valor, de me relacionar com o mercado, que me possibilita isso. E aí eu acho que esse é o ponto de partida do nosso tema de hoje, né, Fábio? Quanto, por vezes, a gente olha para pessoas como nós, que atuam na mesma área ou em áreas muito parecidas, e a gente, né, parece que a pessoa chegou lá na frente, assim, com, sei lá, uma sorte ou alguma coisa assim, muito diferenciada, quanto na verdade são coisas diferenciadas, mas que todo mundo pode ter acesso, né? Claro. É uma construção, né, Laura? É muito, assim, a gente costuma sempre olhar o palco, né? Nesse caso, o que aconteceu foi isso, ela olhou o teu palco ali, uma construção foi feita até chegar nesse faturamento, seja por quantidade de pacientes, seja pela tua capacidade de atrair os pacientes, de ter clareza da tua mensagem, de gerar resultado, né, para os pacientes, portanto, e com isso fidelizar eles também, né? E também daquilo que a gente fala muito aqui, que é da questão de reajustes, de gestão, de entender aonde está indo o dinheiro, de entender qual a dinâmica que está sendo aplicada. São peças que compõem uma visão mais ampla e uma visão de gestão, né, de crescimento e de growth da tua carreira, e que resultam num faturamento. Acho que isso, e que é o palco, digamos assim, né? Que quando alguém te pergunta, o produto final disso tudo é o faturamento, né? Mas o que é legal disso que tu falou é que tem uma frase que eu carrego, assim, que desde que eu ouvi, eu sempre me motivou a estar próximo de pessoas melhores do que eu, que é: a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Mas o que acontece? O que aconteceu nesse caso, né? Pegando o gancho da tua história. A partir do momento que essa pessoa, né, que é a tua amiga, ela viu que é possível, através de um caso real e de alguém que... Porque acontece muito isso na internet, às vezes, né, Laura? Tu olha lá, a psicóloga XY, e diz: mas é porque ela tem 20 mil seguidores, é porque ela apareceu no podcast XY, e por causa disso estudou ela tem não isso, sei né? aonde.
Exato, né? E que dentro da construção dessa pessoa faz sentido. O que está chegando ali para quem está não se comparando, mas para quem está olhando aquilo ali, né? Só que o que aconteceu com a tua amiga, no caso, ela ter visto alguém como ela, né? E que às vezes, trazendo para uma história assim do cotidiano também da vida real, às vezes fez parte até da mesma turma, se formou na mesma faculdade e tudo mais. E não, ela é formada há mais tempo do que eu. E ela muitas vezes foi quem me inspirou a ir para a psicologia antes, né, quando eu ainda não estava cursando. Sim, o que reforça isso, né? Esse elemento. Exato. E então, assim, a partir desse momento ela viu que era possível. Não porque a gente costuma fazer isso, né? Quase que automaticamente. A gente olha alguém com resultado e atribui esse resultado a alguma possível facilidade ou possível abertura que essa pessoa tem que a gente não tem. A gente faz isso meio que de forma instintiva para se esconder atrás de alguma coisinha ali que a gente não resolveu, né? Mas quando isso acontece com alguém que está na nossa família, no nosso grupo de amigos, enfim, a gente diz, poxa vida, ela não tem um superpoder, ela fez algo que eu não fiz. E aí que entra a parada, ela não tem um superpoder, ela fez algo que eu não fiz. Onde é que está essa virada de chave? E aí, olhando para dois papéis, digamos assim, dentro dessa história de que a gente é a média das pessoas que a gente convive e tudo mais, cabe a pessoa que está sendo inspirada nesse aspecto, nesse momento, né, sendo provocada até certo ponto, né, dizer, poxa, que faturamento legal, se aproximar, né, e abrir uma pauta diferente com essa pessoa, como a tua amiga, por exemplo, talvez se aproximar de ti e falar, poxa, que legal isso, né, deixa eu abrir uma pauta diferente aqui, me conta, como é que foi um exemplo só, né, tô aqui criando um exemplo, mas como é que foi essa trajetória? Como é que tu fez isso? Quero saber. Não tem segredo, beleza. Mas como que foi a tua trajetória para fazer isso? Olha, eu sempre olhei para isso, eu sempre cuidei da minha gestão. Olha como é que eu me organizo. Porque tu tá vendo só o resultado, mas a construção do resultado é essa. Olha como é que eu me organizo, olha como é que eu acolho. E aí, puxando um gancho até do que a gente está falando ali no nosso grupo, né? Quem não entrou ainda no grupo também, a gente pode botar o link aqui. O que tu está fazendo a mais para os pacientes? Ou o que né, tu pode fazer a mais? Tudo isso se transforma num resultado. Então, a importância de estar próximo, de criar o seu networking, de se desafiar, de chamar uma psicóloga, de repente, que tu admira já, mas que tu admira só na parte teórica, né, na parte de entrega, na parte de conceito, e que tu nunca falou sobre como é que tu estruturou a tua carreira, como que funciona hoje. Criar esses assuntos, talvez não seja algo tão intuitivo para a pessoa que está recebendo, talvez ela não se abra tanto no início, mas te colocar nesse papel de aprendiz também de negócios, digamos assim, com outras profissionais, é algo extremamente valioso, né, para te impulsionar. Isso. Exato. E aí também foi Exatamente. Isso que... né, é aquilo, né, Fábio, com quantas pessoas... Deu um delay, né, Fábio? Deu. Mas acho que já voltou aqui. Oi? Oi. Voltou. Caiu, voltou? Voltou? Agora voltou. Pelo menos pelo sinal ele voltou. Ai, meu Deus. Problemas técnicos. Uma coisa para a gente se perguntar, né? Quantas pessoas que nos inspiram, a gente conversa, a gente faz perguntas, legal. A gente vai atrás porque assim, nós psicólogos temos muita característica de conversar sobre técnicas, de buscar especialização em teorias, né, em abordagens, de fazer cursos e mais cursos e mais cursos em teoria do esquema, em DBT, em ACT, na psicanálise, em terapia familiar, nisso, naquilo. Mas quantas vezes a gente vai atrás de informações sobre negócios, sobre carreira do psicólogo clínico mesmo, né? Porque assim, se a gente quer chegar em algum lugar, se a gente quer conquistar alguns bens materiais, se a gente quer ter algumas experiências, se a gente quer oportunizar experiências para nós mesmos, para os nossos filhos, para a nossa família,
a gente precisa ter um faturamento mensal que nos oportuniza isso. Claro. E se a gente não pensar nessas questões de quantos R$ 1.000 eu preciso ganhar por mês para realizar esses sonhos, né? Às vezes a gente fica com aquela sensação de que, não, mas isso é só, como o Fábio falou, para aquela psicóloga que está no Instagram com X mil seguidores, ou porque estudou não sei aonde, ou porque é parceira do psiquiatra XYZ. Não, isso é para gente também, né? Para gente, seres humanos mortais que estamos, às vezes, no offline, às vezes temos um perfil mais tímido, mais na nossa, né? Então, assim, vamos sair da nossa caixinha, né? Porque é isso, estratégias antigas nos levam aos mesmos resultados. Então, para a gente ter novos resultados, precisamos de novas estratégias. E uma delas é esse papo de negócios, é esse papo de trocar ideias com os psicólogos da nossa rede sobre outros assuntos, né? Perfeito. Mas para isso a gente precisa sair da zona de conforto, né? Porque a nossa zona de conforto é teoria, 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 e muitas vezes a gente esquece dessa parte de negócios. Tem que saber se a zona de conforto é de conforto mesmo, né? Porque às vezes é bem isso que tu falou, né? A gente vê muito as pautas, né, entre as psicólogas serem sempre as mesmas, e os resultados também serem sempre os mesmos, né? Então, não é uma zona de conforto quando tu tem dificuldades, por exemplo, em equilibrar melhor a tua agenda. Por mais que tu tenha muitos pacientes, por exemplo, como que as outras psicólogas, e aí tu levantou um ponto importante, né? Quais são os profissionais que estão mais ou menos no mesmo momento que tu hoje e que tu pode trocar ideias para dizer, poxa, eu tô com a minha agenda cheia, mas tô com dificuldade de reajuste. Eu tô com a minha agenda mais ou menos cheia e tô com dificuldade de fazer minha organização financeira. Eu tô com um índice de inadimplência que eu nunca tive. Tu pensa, qual é a forma de resolver isso? Ou tu tenta resolver isso sozinha, ou tu te conecta com outros profissionais para trocar ideias. E o que a gente vê muitas vezes não há essa conexão, não existe essa conexão. E quando essa conexão existe, não é um assunto que, assim, muito confortável para nenhum dos dois lados. E aí é que eu falo, aproveito para dizer que esse é um dos motivos pelos quais a gente criou Psicologia 360 também. Não é só para... é para falar dos conceitos, é para criar ambientes que tragam essas discussões, né, à tona, mas também é para conectar os pontos. É isso que a gente faz ali no nosso grupo também, é isso que a gente vai fazer nas nossas mentorias, né? Então, ter profissionais num momento de carreira semelhante e que possam trocar ideias e que possam estar num ambiente ali controlado para conversar, para se abrir, para falar o que nunca foi dito. Tem que falar do que nunca foi dito. Tem que abrir a pauta que nunca foi falada. Mas a gente não costuma fazer. É por isso mesmo que tem que abrir. A psicologia mudou muito, as coisas se atualizaram, né? Tem que ter essa visão macro, né? É um pouco da nossa missão. Até vou anotar aqui. Exatamente. Falaram que não está sendo... Porque quando a gente vai para a internet... Pode seguir. Isso. Quando a gente vai para a internet e a gente olha aí todos os perfis de gestão de psicólogos, né, de profissionais que ajudam psicólogos a dar o próximo passo, enfim, muito se fala, né, de ganhar mais de 10 mil, de ganhar mais do que 15 mil, assim. E acho que 10 mil é o padrão o que se faz hoje com 10 mil reais por mês, né? Quem tem aí uma família que tem o pai, a mãe e filhos, né? Então, quem tem filhos, ou quem ajuda os seus pais ainda, ou quem mora, de repente, numa cidade que o custo de vida é um pouco mais alto, ou quem gosta de coisas mais luxuosas, ou coisas mais refinadas, com 10 mil reais, pouco a gente consegue fazer aqui no Brasil, né? Então, bom, e com 10 mil reais fora do Brasil, menos ainda, né? Mas, enfim...
Então, na verdade, né, quando a gente amplia a nossa visão, né, e passa a ter uma visão macro da nossa carreira, a gente consegue perceber que esses parâmetros, como o Fábio usou o termo que eu achei ótimo, esses parâmetros que a gente acaba tendo, muito influenciado por outras pessoas, porque às vezes a gente não parou para pensar se esse valor de 10 mil é ok, a gente percebe que não é ok, né? E que a gente parou no tempo, que de repente, na época que nós estávamos na faculdade, que nós não ganhávamos nada, fazíamos um estágio, a gente ganhava, sei lá, R$ 1.000, realmente 10 mil é muito dinheiro. E eu não estou dizendo que 10 mil é pouco dinheiro, é dinheiro. Mas para ter uma vida assim confortável, para ter de repente uma diarista, um personal trainer, uma escola particular para os filhos, fazer uma viagem tranquilo por ano, uma viagem grande, ou mais de uma, para poder ter um equipamento de trabalho adequado, né? Um computador adequado, um microfone, um ring light, todas essas coisas, por mais que a gente consiga parcelar, enfim, a gente precisa ter limite no cartão e a gente vai pagar essa fatura do cartão, de preferência ela inteira, sem parcelamento, porque isso é uma das coisas que mais gera dívidas no brasileiro, assim, o parcelamento do cartão de crédito. Então, assim, quais são esses parâmetros que você tem aceito como verdades para você, sem se questionar? Porque isso, se você colocar no papel os seus desejos que precisam de dinheiro para conquistar, a conta não fecha. Né? Se a gente vai passear no shopping e vai ver as coisas que estão na moda, as coisas que a gente quer comprar, talvez a gente perceba que essa conta não vai fechar no final do mês. Ou fecha tão justa que não dá tempo de olhar para fora e respirar, investir na carreira, né? Em deixar alguns horários livres no consultório para descansar, para investir num outro idioma, por exemplo. Né? Então, acho que essa parte dos parâmetros é outro ponto. Isso não é o normal. Isso não é o normal. A gente sempre fala isso porque quando uma mensagem está sendo muito difundida, né, está ecoando assim no mercado, e a gente vê que tem muito disso assim na psicologia, né? Tem aquela coisa mais acolhedora, que é o que a gente faz aqui também, só que do nosso jeito, né? Mas é uma coisa mais acolhedora, e aí, lá pelas tantas, tu vê alguma coisa, fature até 10 mil. Eu fico maluco, chega a me dar coceira quando eu leio isso, porque é o que a Laura disse, 10 mil é dinheiro? Sim. 10 mil, muita gente gostaria ou precisa de 10 mil? Sim, ponto. A grande questão é, 10 mil é pouco porque se pode ganhar. E aí entra aquilo que a gente falou no início, certo? Vou dar um exemplo muito clássico, assim. Tu decide ir para o mundo corporativo e trabalhar no RH, tá? Ali tu tem um limitador muito claro, muito bem estabelecido, que tu vai ganhar. Qual é o teu salário? Teu salário é 7.500? 7.500. Tem variáveis? Tem comissões? Não tem. Então é 7.500. Tu vai dormir e acordar todo dia sabendo que 7.500 vai estar lá na tua conta, certo? Exato. Agora, quando tu tá na clínica, por exemplo, que tu tem várias formas de atrair pacientes que possam pagar um valor mais alto, de reajustar os pacientes da tua base, de pegar algum momento do ano, por exemplo, dependendo do teu momento de vida, e trabalhar um pouco mais, trabalhar todos os turnos da semana, por exemplo, tu tem muita chance de trazer essa barra mais para cima, entendeu? E ganhar 20, 25, 30, 35. Isso é a realidade de muitas psicólogas no Brasil hoje. Não é da maioria, mas muitas psicólogas, muitas mesmo, ganham 25, 30, 35 e 40. Exato. Ou mais, Fábio, né? Ou mais. Fábio, mas eu não conheço essas psicólogas. Por não tá te relacionando com... não é fácil, talvez tu conheça, só não saiba. Talvez tu conheça e só não saiba. Talvez tu precise olhar para o teu grupo, assim, para o teu networking com profissionais e entrar num outro grupo, de repente. Talvez tu precise entrar num dos nossos grupos que a gente vai criar, do Psicologia 360, que eu diria que tem
um filtro, né, de pessoas que realmente querem dar um passo à frente na psicologia, que querem olhar diferente, que querem olhar para sua vocação como negócio. Todo mundo que for entrar nos nossos grupos já tem isso validado, porque a gente sempre vai fazer uma conversa e tudo mais. Então, poxa, é um ótimo ambiente, tu sabe que ali as pessoas querem a mesma coisa. Então, não é que é muito difícil, é a minoria ainda, certo? Então, essa é uma das nossas bandeiras também, Exato, né? E outra coisa que tu falou, Laura, que tem a ver com limitador, com ter ou não ter, tem uma frase que eu gosto muito, já perceberam aqui, né? A gente tá no 5º episódio que eu gosto de frases e tal, acho que eu lanço uma a cada episódio. É ótimo, isso nos inspira. E tem uma frase que quando eu, logo no início, assim, da minha vida como mentor e ajudando pessoas, me desenvolvendo para ajudar pessoas, eu falava com pessoas que queriam fazer uma transição, sair do corporativo e começar a empreender. É mais ou menos o que a gente faz hoje, só que há 2 anos eu tenho vivido o dia a dia das psicólogas, que é sair de um contexto, né, que é aquele contexto mais com mais limitadores, e ir para um contexto mais de prosperidade mesmo, de abundância, de se desenvolver, de jogar um jogo diferente, o jogo do crescimento. E eu usava uma frase que é o seguinte, que se aplica, acho que nesse momento. Quando tu começa a empreender, e todas as psicólogas que estão nos acompanhando aqui podem considerar que estão começando uma jornada de empreendedorismo, talvez não com esse nome, talvez se familiarizando um pouco mais com esse termo, mas estão começando isso. Quando tu começa a empreender, tu perde o chão, que muitas vezes é um chão fictício, ou muitas vezes é um chão que não está te fazendo bem, né? Que é aquela estabilidade, né? Só que tu também perde o teto. Ou seja, o que tu prefere? Tu prefere ter um chão, né? Ter uma estabilidade e um teto muito próximo, e tu vai estar sempre aqui nesse campo, ou tu prefere não ter chão, que é desafiador sim, mas não ter teto. O que significa não ter teto? É poder ganhar 15, 20, 30, 40, 50, é poder ter produtos, é poder estar atendendo o teu paciente ao mesmo tempo que tu está vendendo ali um produto. Liberdade, estilo de vida. Então, assim, o que a gente quer fazer aqui também é te inspirar a não ter, a olhar mais para o desejo de não ter teto do que para o desejo de ter chão. Então, assim, isso até porque quando a gente fala de aumento de faturamento, a gente está falando muitas vezes de reajustar o valor da consulta, né? E quando a gente vai reajustar o valor de consulta, a gente tem que considerar que se é um paciente antigo, ele pode cair fora, né? Pode se sentir assim, que não tem condições, ou desconfortável, ou não querer pagar aquele valor, achar que o serviço que a gente oferece não é para tanto, sei lá, e aí cai fora, né? E não querer mais continuar com a gente, ou às vezes é o que ele precisava para não continuar o tratamento, né? Claro. E aí a gente precisa lidar com essa questão de correr o risco de perder aquela fonte de receita. Mas se a gente não corre esse risco, a gente também não chega nesse fim do teto, né? Nesse infinito que é quando a gente perde o teto. E essa frase de quando a gente sai o chão, mas como é que é, Fábio? A gente perde o chão, mas também perde o teto. Perde o teto. Foi muito inspiradora para mim logo no que a gente começou a conversar, eu e Fábio, porque eu pensei, cara, é isso. Porque chega um momento que a gente tem um chão de novo. A gente passa a ter um mínimo ali mensal que tu sabe que tu vai ganhar, tu sabe que tu tem pacientes que não vão embora pela questão financeira, tu sabe mais ou menos, também a gente precisa ver quanto que dá para aplicar de reajuste em cada paciente, isso também faz parte da estratégia do reajuste, né? Não dá para usar uma régua para todo mundo, de repente, se a gente tem pacientes que nós atendemos socialmente, a gente sabe que nesses a gente vai ter um valor de consulta mais baixo, não é nesses que a gente tem a nossa receita, né? São nos pacientes regulares. Então, essa questão do teto, ela é muito num primeiro momento, do chão, é muito num primeiro momento, onde a gente está saindo dessa zona de desconforto, né, entrando numa outra zona, porque depois a gente volta a ter de novo um chão, uma média aí de valores que a gente sabe que pode contar todo mês, e um pequeno variável ali que vai mudar, porque pode ter feriado, pode ser que alguém saia de férias, pode ser que alguém pare o tratamento, que a gente dê alta, né? Então,
Acho que é isso. E eu acho que é isso que tu falou é importante, porque são estágios, né? Então, primeiro tu tem que construir o teu chão, né? Primeiro tu tem que começar a atender, te sentir seguro e tal. Depois, tu percebe que tem um teto, que é quando tu começa a ver, poxa, tá aqui, eu não consigo passar disso e tal, tal, tal. Depois, tu toma consciência de que não é necessário ter um teto, desde que tu entenda que é isso que tu falou, que em algum momento tu não vai ter chão, né? Então, primeiro tem chão, depois tem teto, depois tira o chão, depois tira o teto. E depois tem um outro momento, porque tu não fica eternamente sem teto, né? Faturando 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300. E aí tem um momento que tu volta a ter um teto. Só que aí, olha só que interessante, aí o espaço entre o teu chão e o teu novo teto, ele é muito maior. O que significa isso? Aí tu já está cobrando valores lá de 350, de 400, tu já consegue ter uma equipe que te ajuda com a questão das cobranças, tu já tem bons equipamentos, tu não precisa ficar comprando bons equipamentos todos os meses, tu vai lá, compra uma vez, faz um investimento. Tu já tem um estilo de vida que te proporciona ter investimentos, trabalhar, ter investimentos em proteção financeira, né? Que foi o que a gente falou no nosso último episódio. E aí aquele ali é o teu novo teto, o teu novo momento. Daqui a pouco, passa 1, 2, 3 anos e tu sente a necessidade de, poxa, queria tirar um pouquinho do meu teto agora, queria dar um passo adiante, queria construir um produto, por exemplo, queria ajudar as pessoas de uma forma diferente, queria ter um projeto diferente. E aí tu entra num processo vivo, contínuo, consciente de crescimento. Talvez hoje, quem está nos ouvindo aqui, não esteja nesse patamar, e tá tudo bem, não tem problema algum, mas é importante que tu tenha consciência e que tu te coloque de forma ativa, viva, no processo de crescimento, de pelo menos entender, poxa, quem está nos ouvindo aqui, né? Eu sou essa pessoa que tem chão e tem teto, hoje. Ou eu sou essa pessoa, dentro da minha realidade, que estou construindo meu chão, né? Ou eu já estou muito próxima de tirar esse teto, eu já sei da importância de ter uma boa gestão, eu já sei da importância de me relacionar com as pessoas, só que ainda está faltando virar uma chave, entendeu? É isso que a gente ajuda todo mundo que nos assiste aqui, que está nos acompanhando no Psicologia 360, dar luz, entender o seu momento e se colocar de forma ativa nesse processo. E não dizer, poxa, agora eu só tenho chão, mas o meu teto está muito baixo, mas isso não é para mim, mas onde é que estão esses pacientes? Mas eu não conheço essas pessoas que faturam isso. Não conhece as pessoas que faturam, não te aproxima dessas pessoas, não está se aproximando dessas pessoas, não está tendo contato com esses pacientes porque não começou o teu processo ativo de crescimento, de desenvolvimento, de olhar para coisas diferentes, de falar do que não está sendo dito com teus colegas e contigo mesmo, porque isso é importante também, né? As nossas conversas internas, né? Isso. E sempre tem um começo, né? Então, assim, pode ser que você ainda não saiba muito bem por onde começar, que ainda não tenha muita clareza. E, assim, é para isso que a gente está aqui. Estar conosco é o primeiro passo, né? Porque nós estamos formando uma legião de pessoas que justamente já tem uma realidade ativa, nesse sentido de estar desconfortável com o seu momento atual e querer mudar. Esse é o primeiro passo. Depois, então, nos acompanhar, né? E aí começar a se cercar de pessoas que te impulsionam, que te provocam a crescer, né? Que não estão preocupadas só com a questão técnica, que ela é bem importante, sim, na nossa profissão, a gente sabe disso, mas tem muito mais coisas que a gente precisa entregar para o nosso cliente que não está relacionado à técnica, que Freud, Beck, Jung e tantos outros teóricos não nos ensinaram e não nos provocam a pensar nisso, né? Então, ter essa visão de negócio, né, mais direcionado para um crescimento, com parâmetros um pouco mais diferenciados do que o mercado vem aplicando aí nas redes sociais, principalmente, né? E se cercar de exemplos de pessoas que inspiram, buscar conteúdos de negócios, tudo isso é um primeiro passo, é o que vai fazer chegar nesse lugar de tirar o teto ou aumentar o teto, né? Deixar o teto um pouco mais, pé direito um pouco mais alto, assim. É isso. E eu acho que é isso, né, Fábio? Com certeza. O episódio de hoje tem esse objetivo, assim, de nos fazer, de nos mexermos para esse lugar de
sacudir aí os nossos parâmetros. Exatamente, não ter, né, parâmetros, ou se for colocar um parâmetro que seja mais alto do que está sendo imposto por alguém ou por alguma coisa. E tu falou de uma coisa bem importante, assim, que acho que bacana aqui para fechar, o tema gestão, o tema negócios é algo quadrado, assim, algo, sei lá, gelado, duro, assim, dentro do mundo da psicologia, né? E a gente sempre tenta aqui achar formas de moldar conceitos, moldar pautas, né? Enfim, e achar uma forma de encaixar isso para entender a importância. Eu pensei numa aqui agora que tu falou sobre os teóricos, né? Sobre quem dita aí a teoria e quem ditou, né? E dita até hoje a teoria. E existe um processo evolutivo dentro das abordagens que tem, existe um processo evolutivo dentro do formato de entrega, veio com digital, pandemia e tudo mais. Em todas as profissões, em todos os segmentos, existem processos evolutivos. Por exemplo, no marketing existem vários processos evolutivos, mas se tu voltar lá na raiz, a raiz é a mesma. São conceitos de marketing, a Kotler, várias coisas assim. Se tu olhar para a psicologia hoje, existem várias evoluções do formato como isso é entregue, é gerido, do que precisa ser feito para crescer. A raiz nunca se altera, senão não é psicologia, né? Então, assim, entender que cada pilar, seja da teoria, seja das abordagens, seja do formato de entrega, todos eles, em todas as profissões, em tudo, meios de pagamento, a forma que tu compra, roupa, tudo isso está mudando, tudo isso vai sempre mudar. Isso. O que não pode acontecer é uma psicóloga, não pode. Ah, Fábio, como assim? Não pode. A gente está dizendo que não pode, não faça. É tu ficar parado, imagina tu assim, agora realiza aqui pra gente fechar o episódio. Tu, psicóloga, tá parada, né? E tem um monte de coisa acontecendo, assim, atendimento virtual, plataformas de atendimento, diferentes formas de abordagem, diferentes mecanismos de educar os pacientes, de trazer importância para a saúde mental, tudo, várias coisas acontecendo. Surge o Psicologia 360 para te ajudar para negócios, surge várias coisas acontecendo. E aí esse é o momento em que tu olha para tudo isso que está acontecendo, olha para dentro e diz, poxa, como que está o meu movimento perante a todas essas evoluções? E todo mundo sabe que não adianta tu lutar contra a evolução. Ah, não, agora o atendimento virtual é uma tendência, mas eu não vou fazer o atendimento virtual. O teu destino vai ser ficar sem paciente, porque tem pacientes não, né, mudam o comportamento de consumo dentro de um processo evolutivo de comportamento de consumo. Então, isso que a gente falou é um dos itens, e tem vários acontecendo na tua volta, como psicólogo, psicóloga, e aí a provocação final é essa, assim, poxa, como que eu estou me adequando a tudo isso, né? Como que eu estou, primeiro, me abrindo, depois iluminando isso, assim, investindo, poxa, abrindo pautas diferentes e depois executando isso de fato, né? Isso. Porque um pouco da falta de resultado que muitos psicólogos relatam hoje em dia tem a ver com não estar acompanhando. Tem a ver com não estar acompanhando tudo isso. Ah, eu não encontro paciente. Não tenho um posicionamento digital, não tenho uma clareza. Às vezes não tem até autoconhecimento, né, Fábio? Que é uma coisa Exato. antes de não tudo se entende, isso. Né? Dentro desse processo, para depois entender o outro. Não sabe o valor que cobra, não isso, não aquilo. Ou seja, é aquela posição de estar parado e está tudo acontecendo. Então, saiba que o primeiro passo é olhar, tentei aqui ajustar alguma coisa aqui de inovação, de mercado e tal para o mundo dos psicólogos. O primeiro passo é se entender no meio disso tudo e começar a agir. Não adianta ver a mudança acontecer ou ver profissionais que se formaram muito antes, fazem parte de uma geração diferente, passando batida, assim, passando a 120 por ti na estrada e tudo. Poxa, mas como é que pode? Tá se atualizando, tá olhando, tá falando por coisas que não eram ditas antes, tá entendendo o processo de mudança e tá vivendo ele, né? Então isso é extremamente importante. Agora, ótimo. Uma mensagem Beleza. Maravilha. Bom, gente, não esqueçam de acionar aí o sininho para serem notificados sobre os próximos episódios. Também, né, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube.
E se esse episódio fez sentido para você que nos assistiu aqui hoje, nos ouviu, não deixa de caminhar para algum colega. Lembrando que a gente está no YouTube, Spotify, Instagram, e que no Instagram é Psicologia 360 com 2 underlines no final. Então, obrigado por todo mundo que acompanha até aqui, espero que faça sentido. Obrigada. E é isso até a próxima semana. Volte sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.